Olá, nós estamos hoje de volta com o programa Primeiríssima Infância de Penápolis e a nossa convidada é a Isabel Cristina Ferreira Escudeiro de Moraes, que é chefe técnica da Unisan CAPES aqui de Penápolis. Olá, Isabel, seja bem-vinda. Obrigada. Eu gostaria, Isabel, que você falasse um pouquinho para a gente o que é a Unisan. Bom, a Unisan é Unidade Integrada de Saúde Mental. O que é uma unidade integrada? Todos os serviços de saúde mental estão interligados. Hoje a gente tem um ambulatório de saúde mental e um CAPES 2. O ambulatório de saúde mental, a gente atende principalmente neuroses e psicoses leves e moderadas. E no CAPES a gente atende as neuroses e psicoses mais graves. Então, são encaminhados para o ambulatório de saúde mental crianças a partir de 4 anos de idade e aí sem limite. Os encaminhamentos são feitos pelas unidades básicas de saúde mental do município, Conselho Tutelar, o CREAS, o CRAS, pronto-socorro e também a gente tem demanda espontânea. A pessoa sente que está lá com uma dificuldade, que está num desequilíbrio, principalmente aquelas pessoas que estão num processo de luto, né? Então elas vão procurar o ambulatório de saúde mental. Chegando no ambulatório, elas são acolhidas por um profissional de nível universitário que vai ver a queixa, né? Qual que é a necessidade de tratamento que ela precisa, qual que é a necessidade de saúde dela e se isso está dentro do que a gente pode oferecer, né? Então, hoje a gente oferece atendimento psiquiátrico e atendimento psicológico. A gente tem um programa de neurótico adulto, masculino e feminino, e tem o neurótico infanto-juvenil. No neurótico adulto, os tratamentos e também os nossos programas, eles são voltados para atendimento grupal, né? Porque a gente é serviço público, a gente tem uma demanda grande, porque a Unisan, ela atende a microrregião, porque nós somos uma unidade do CISA, então é Penápolis e mais os 6 municípios adjacentes. Então, se você for fazer um tratamento individual, a gente não dá conta, né? Então, a equipe é preparada para atendimento grupal. Então, depois que passa por esse acolhimento, dependendo da necessidade de saúde dessa pessoa, ela é encaminhada para um grupo. Os grupos geralmente são por faixa etária e por sofrimento, né? Então, são grupo de mulheres na faixa etária do 20 ao 30, grupo masculino na faixa etária dos 40 aos 50, né? A média de tratamento, dependendo da demanda, dependendo do problema apresentado, é de 3 meses a 1 ano. E aí é trabalhada a alta. Depois dessa alta, se caso houver uma necessidade, ele vai tendo todo um acompanhamento pelo profissional de referência. Já no CAPES, a gente atende aquelas pessoas com a necessidade de saúde mais estreita. Então, a gente tem uma equipe psicossocial, a gente tem uma equipe multiprofissional que faz um atendimento psicossocial. Então, aquela pessoa que tem dificuldade de uso correto da medicação, que não tem apoio familiar, que não tem, assim, uma referência, acaba usando o serviço, né? E a gente tem tido uma resolutividade muito grande. A nossa capacidade de atendimento é 220 pacientes e a gente está com 230 já, né? Mas a gente tem dado conta dessa demanda, né? No ambulatório também, a gente tem um programa de combate ao tabagismo. Então, são 4 grupos ao longo do ano. A gente está iniciando um outro agora, com 30 pessoas. E aí é um programa financiado pelo governo do estado, e aí passa por psicoeducação, tem uso de medicação e depois a manutenção. Infelizmente, nesse grupo de tabagismo, começa com 30, acaba com 10, 8, 9, mas para a gente é um ganho saber que de 30, pelo menos 9 pessoas pararam de fumar. No resumo é isso, né? E a gente tem aí possibilidade de estar ampliando também o nosso campo de ação. Porque o Ministério da Saúde, ele tem algumas premissas, né? Então, ele tem financiado e proporcionado aos municípios, as micro-regiões e as regiões de saúde, de estarem se organizando numa rede de atenção psicossocial.
Então, o que é essa rede? O que o município tem de equipamento e o que ele precisa para ampliar, para implementar esse atendimento? Então, hoje, a gente tem a Unisan, que é o Ambulatório de Saúde Mental e CAPS, a gente tem um hospital psiquiátrico de referência e a gente tem feito todo um trabalho de contra-referenciar e de atendimento conjunto, né, que futuramente isso vai se transformar no matriciamento, com as redes básicas. Né? Então, de uma certa forma, a gente dá uma cobertura para acolher e tratar as pessoas com sofrimento mental no município. É pouco, a gente precisa de mais, né? Então, essa rede está sendo trabalhada, está sendo discutida, a gente já teve vários encontros, já teve seminário, reuniões sistematizadas com a rede básica, e agora a gente vai para a CGR, que é um colegiado na DRS de Araçatuba. Vamos levar o que a gente tem, o que a gente precisa para esse CGR aí pactuar e financiar, que é o que é mais importante. Uhum. E o que você pode falar para a gente, Isabel, sobre o programa neurótico infanto-juvenil? Como eu disse, a gente atende crianças a partir de 4 anos de idade, né? Geralmente essas crianças são encaminhadas pela creche, né? Porque a gente tem uma cobertura hoje no município muito boa de creche, encaminhado pela escola, conselho tutelar, a gente tem também demanda espontânea e às vezes, equivocadamente, o posto de saúde manda para o neurologista. E aí o neurologista detecta que não é lá, ele manda para a gente. É o mesmo processo. Essas crianças e esses adolescentes são acolhidos, né? A gente tem, inclusive, profissionais com especialização em atendimento a criança e adolescente. Então, eles são acolhidos por esses profissionais. E aí, de novo, qual que é a demanda de saúde? Qual que é a necessidade de tratamento dessa criança e do adolescente? Também é encaminhado para grupo, se é um caso de abuso, de um trauma muito grave, de uma violência, ele é atendido individualmente. Paralelo a isso, essas mães também recebem todo um acompanhamento, toda uma orientação. Hoje, a gente está reformulando esse programa de neurótico infanto-juvenil para ampliar um pouco mais. Porque o que a gente entende? Às vezes, chega uma criança de 4 anos de idade, ela até tem um sofrimento, mas na verdade esse sofrimento que ela está apresentando é um reflexo de uma dinâmica familiar que está conturbada, né? E às vezes tem lá uma criança de 4, 5 anos, mas tem um irmãozinho que está na primeira infância, sabe? Que tem 1 aninho, 2 aninhos de idade, e que a mãe fala, eu sei que vocês não atendem, mas ele está terrível, mas ele chora demais. Então, a gente detecta que tem ali uma situação familiar que precisa ser trabalhada. Então, a ampliação do projeto, do programa neurótico infanto-juvenil é nesse sentido, de fazer uma psicoeducação com essas famílias, né? Trazer a mãe, trazer o pai, às vezes assim, é uma família que tem uma avó presente ou é uma avó que cuida dessas crianças, trazer esses adultos, né? Para a gente estar passando informações. Qual que é o objetivo? Não dá para eu chegar e falar assim, Inês, você não está educando bem a sua criancinha, você tem que fazer assim, assim, assim. Eu não estou lá no dia a dia, eu não estou dentro da casa. Então, a gente vai passar informações. A gente acredita que ao passar informações, nós vamos estar dando ferramentas para esses pais, para esses avós, para esses tios, cuidarem um pouco melhor dessas crianças. E aí, geralmente vem com 4, 5 anos de idade. A gente acaba estendendo para os menorzinhos. E a gente entendeu que ao fazer isso, essa psicoeducação, dar essas ferramentas, dar informações para essa família, a gente vai estar prevenindo que essas crianças vão ter problemas futuramente, sabe? Vão ficar neuróticas ou até psicotizar futuramente, né? Se eu dou ferramenta para o pai e para a mãe, para ele proporcionar um ambiente mais acolhedor, um ambiente mais saudável para essas crianças, dificilmente ela vai ter um nível de ansiedade que vai desencadear algum surto neurótico ou até um surto psicótico para frente, né? Então, a gente está trabalhando nesse sentido, né? Reorganizando o serviço para continuar dando esse atendimento, né? Para a criança que vem com sofrimento e estendendo um pouco mais. Às vezes a gente nem atende essa criança, né? Mas e aí essa família vai ficar sem acompanhamento, vai ficar sem uma orientação? Ela chega com uma necessidade, não é aqui, vai para onde?
Então, como a gente tem recebido muito isso, vamos ampliar. Se a criança precisar de atendimento, vai ter um atendimento. Se ela não precisar e for a família, então agora a gente tem esses grupos de psicoeducação de pais. Uhum. E essa ampliação, Isabel, ela está pensada para ter início quando? Como é um processo assim de construção, né, e aí a gente depende muito da caracterização da demanda, nós estamos nesse momento no processo de caracterização da demanda, né? Quantas famílias que a gente tem que há necessidade de estar recebendo essas orientações. Então a gente está fazendo esse levantamento, nos acolhimentos a gente também está se atentando para isso, e aí a gente já está formando esses grupos. Paralelo a isso, os profissionais já estão se organizando. A ideia é que a gente tenha blocos, né, de orientação, até porque assim, não há necessidade da pessoa ficar lá, indo, porque são informações básicas. O que é pertinente dela saber, assim, o que é natural, por exemplo, de uma criança de 2 anos fazer, né? Porque o que tem acontecido muito é que às vezes a família já chega com o diagnóstico pronto, sabe? O meu filho tem transtorno de déficit de atenção. Quem te falou isso? Não, mas é porque assim, ele não está dormindo direito, ele mexe muito nas coisas, ele não sei o quê. Então, assim, ouviu falar, viu na televisão. Então, a ideia é passar para essa família assim, o que é natural e o que é patológico, né? Observar, olha, a partir daqui, procura, porque aí já não é normal de uma criança se comportar, né? E para chegar nisso, a gente faz toda uma investigação, porque de repente é isso também. Então, a criança é muito apegada à avó, a avó adoeceu e morreu. Como é que isso foi trabalhado em família com essa criança? Não foi, a gente não sabia o que falar. E aí a criança fica, né? O que eu faço com esse sentimento? Cadê minha avó? Então, a gente vai orientar a família nesse sentido, né? Então, eu acredito que para o segundo semestre a gente já tenha esses grupos de psicoeducação. Então, serão blocos de 4 a 5 encontros, também por faixa etária. Então, primeira infância, vamos passar as informações. O que é pertinente da mãe entender e saber que é natural que a criança faça do 0 aos 3 anos, ou dos 4 anos, que é quando a gente começa a atender. Depois dos 4 aos 8 anos, o que é natural e o que ela tem que observar para trazer para a gente. Depois dos 8 até os 12 anos, o que é natural, e depois a gente está pensando aí até os 15. Porque aí depois dos 15, eles acabam procurando o serviço espontaneamente, aí já são outras necessidades, que eles nem querem que os pais vão junto, né? Apesar de que, assim, é obrigatório que o pai acompanhe, porque se houver necessidade de atendimento psiquiátrico, medicação, o pai tem que estar junto. Mas o adolescente, não adianta você chamar pai, porque, eu não quero que meu pai venha, é mico, enfim. Então, a gente vai dividir bloco por faixa etária, né? E no máximo 5, 6 encontros, né? Pode estender um pouco se de repente naquele grupo as mães, os familiares tiverem dúvidas, né? E aí a gente vai trabalhando essas dúvidas. Nessas dúvidas, se a gente detectar que aquela família está precisando de um acompanhamento mais estreito, ela vai então para um atendimento de terapia familiar sistêmica, porque a gente também tem um profissional com especialização nessa área, né? E aí ele vai ter um tratamento diferenciado. Certo? Muito bem. E outros projetos que vocês já desenvolvem e novas ideias que estão surgindo, como é que você pode apresentar isso para a gente? O bom de trabalhar num espaço em que a gente recebe muita pessoa com desequilíbrio, com transtorno mental, que nada que a gente fala é muito diferente, né? Então, assim, a gente brinca que a gente também é meio doido, assim, aí as ideias vêm, vamos fazer, vamos acontecer. E uma dessas ideias, assim, que a gente teve e que deu certo, o calendário. Então, a gente já vai para a 13ª edição do calendário, né? Os pacientes do CAPES que frequentam a oficina de artes plásticas, eles pintam quadro e depois a gente faz um calendário e distribui esse calendário. Então, o projeto do calendário, a instrutora já começou a trabalhar com eles, né? Provavelmente a gente lança entre novembro e dezembro.
A gente tem um paciente também que, assim, ele é lírico, né? Vou usar esse termo assim, porque ele vai falando e aí ele já lembra de uma frase bacana, ele fala, ele escreve poesia, e aí a gente foi compilando tudo isso e a gente tem um livro que já está no prelo, provavelmente a gente lança na Semana de Saúde Mental, né? Um livro das poesias e das frases do seu João Ortiz. E uma outra coisa muito importante, que eu acho que é o projeto assim, que a gente tem trabalhado mais, né, com maior empenho, é a implantação do CAP de álcool e droga. Né, porque hoje é uma demanda significativa que a gente tem na cidade, na microrregião, e que, infelizmente, o que tem chegado ultimamente são crianças e adolescentes usuários de crack, álcool e outras drogas. Né? Então, a gente já tem um projeto. Esse projeto já foi passado para a coordenação do consórcio e a coordenação do consórcio agora vai sentar com o prefeito, o secretário de saúde, para ver a viabilização disso. Existe recurso no Ministério da Saúde, mas aí tem alguns trâmites legais que eles estão correndo atrás. E aí essa RAPS também, quando a gente discute a RAPS, o CAP de álcool e droga é um elemento importante, né? Porque hoje não dá mais para tratar, para acompanhar a pessoa com dependência química a nível só ambulatorial, sabe? De psiquiatra e psicólogo. Não, precisa de uma equipe multiprofissional, precisa desse tratamento psicossocial. Então, por isso que a gente entende que o CAP de álcool e droga vai ser um equipamento bem importante aí para ajustar, né? Eu acho que para complementar isso que a gente já tem em termos de atendimento. E outras coisas que vão surgindo, né? No dia a dia a gente tem, sei lá, uma ideia, como aconteceu no final de 2011, de pintar os pontos de ônibus, né? Deu brecha, a gente vai lá e se dispõe a estar fazendo, né? Então, de imediato, são esses os novos projetos que a gente tem para a área de saúde mental. Muito bem. É muito interessante, Isabel, a gente pensar na importância, na relevância do trabalho que a Unisan desenvolve no município, né? E como ainda a gente está distante dessas informações, né? Quer dizer, a sociedade como um todo, muitas vezes, na maior parte das vezes, não tem acesso a todas essas informações que você traz para a gente hoje. Eu acho que é uma oportunidade muito importante. O que você acha que ainda falta e o que, de alguma forma, nós poderíamos ajudar e contribuir, estabelecermos parcerias para essa aproximação da sociedade como um todo do trabalho realizado com os pacientes da Unisan? A questão maior é que a doença mental ainda hoje ela é muito estigmatizada, né? As próprias pessoas adoecidas, elas têm um certo receio de falar que faz tratamento, de falar que toma remédio de tarja preta. Por mais que a gente faça todo esse trabalho de dizer que o adoecimento mental é o mesmo que um adoecimento clínico, né? Então, assim, se você tem diabetes, você vai tomar remédio para o resto da vida, porque isso vai te dar uma qualidade de vida. Se você é hipertenso, você vai tomar um remédio para o resto da vida, porque vai melhorar a sua qualidade de vida. Então, a gente tenta trabalhar com o adoecido do mesmo jeito. Você vai tomar uma medicação para o resto da vida, mas isso vai te dar qualidade, né? Você pode fazer muitas coisas. Talvez você não seja tão produtivo como que você era, mas você tem possibilidade de fazer outras coisas e muito bem. Então, a gente percebe, às vezes, que algumas pessoas, ao se adentrarem ao prédio da Unisan, fica espantado, né? Ou até encantado. Nossa, eu não imaginava que o espaço fosse tão grande, eu não imaginava que tinha tanta vida aqui dentro, eu não imaginava que fosse tão bonito, porque vocês têm quadro na parede, porque as pessoas conversam, porque tem música, e eu não imaginava que essa pessoa fazia tratamento. Nossa, ela é minha vizinha, nossa, eu estudei com ela, nossa, sabe? E aí isso ajuda um pouco a quebrar esse estigma, né? De que a pessoa adoecida mentalmente é aquela que vai sair matando, é aquela que sai pelada. Não existe nada disso, né? São níveis diferentes de adoecimento. Tem aqueles que são mais comprometidos. Ao ver, você já fala, nossa, essa pessoa tem algum problema.
Mas tem outros que, se ela não falar, você não tem ideia de que ela tem um sofrimento mental, de que ela faz tratamento. Então, quando a gente faz o lançamento do calendário, quando a gente faz o lançamento do livro, quando a gente participa do desfile de aniversário da cidade, quando a gente participa do dia do desafio, quando a gente faz atividades dentro da unidade e traz criança do 9º ano, criança do 5º ano, para entender um pouco o que é aquilo, quando a gente abre o serviço para estagiário de enfermagem, de psicologia, de administração, a gente está fazendo um pouco isso, mostrando que é um serviço de especialidade, que faz tratamento para a pessoa adoecida mentalmente, mas que é um espaço como qualquer outro, como se fosse uma unidade básica de saúde, como se fosse uma clínica odontológica, um consultório qualquer, que ali vai pessoas de todos os tipos, de todos os jeitos, branca, negra, magra, idosa, mais jovem, enfim. Então, a gente trabalha muito isso, né? Essa quebra do estigma, né? Porque ao quebrar o estigma, fica muito mais fácil, né? Quando a gente vai se propor a fazer uma parceria com a Rede CAAS, por exemplo, né? Não ter essa coisa assim, mas o que a saúde mental vai fazer? No que ela vai poder contribuir? Muito, porque tem pessoas lá dentro que têm ideia, que é inteligente, que são criativas e que pode colaborar. Né? Então, o nosso trabalho maior é nesse sentido, fortalecer a pessoa que está adoecida, né? Mesmo que ela tenha perdido algumas possibilidades, a gente aponta outras possibilidades para ela. Então, a gente trabalha com essa pessoa, né? E também trabalha com a comunidade nesse sentido, de estar mostrando que hoje, com a medicação que a gente tem, com os equipamentos que a gente tem, né, a pessoa adoecida mentalmente, ela tem condições de conviver na sociedade normalmente. Né? Tem aqueles momentos de crise, mas quem não tem? Às vezes você fica nervosa, você fala, nossa, hoje eu estou com vontade de matar um. Ou então você levanta assim num dia, depois de uma situação estressante, ai, nossa, olha, estou cansada dessa vida, viu? Mas nem por isso você é discriminado, nem por isso você tem que ser internado. Né? Só que as pessoas que são adoecidas, elas falam isso com uma ênfase maior e pode até querer tirar a própria vida, ou pode até querer ir lá e resolver a coisa no soco. Para isso que a gente tem medicação, para isso que a gente tem uma equipe de retaguarda, para estar mostrando para ela que existem outros caminhos. Mas nada impede dela estar aí transitando e a gente vai se enfiando, a gente é doido. Isabel, eu quero agradecer então a sua presença e a gente abre então um espaço para suas considerações finais. Eu é que agradeço a oportunidade. Como eu disse, a gente sempre aproveita os espaços para estar falando um pouco mais sobre o serviço, a importância que tem esse serviço e que, assim, é um serviço de porta aberta, as pessoas podem procurar. Por mais que a gente oriente para estar passando numa unidade básica, para vir com encaminhamento, mas, assim, tendo uma necessidade, a gente aceita a demanda espontânea. Né? E o nosso espaço, a gente sempre batalha por ele, né? Não só espaço assim para estar falando sobre o trabalho, mas espaço físico também, né? A gente tem aí a oportunidade de ter a reforma, né? O nosso prédio precisa, é um prédio histórico da cidade, então assim carece de manutenção, então parece que já tem aí encaminhado uma reforma desse prédio e aí a gente vai fazer algumas adequações para melhor atender esses pacientes. E uma coisa bacana que eu até esqueci de colocar é que, principalmente o psicótico, ele tem um nível de ansiedade grande. Então, ele fuma. Não adianta você tentar assim, tirar radicalmente o cigarro dele, que é difícil. Né? Então, na hora lá da ansiedade, o cigarrinho acaba ajudando na contenção, ajudando no tratamento. Mas a gente tem uma lei que impede o uso de cigarro em ambientes fechados, em ambientes de tratamento. Esses pacientes acabavam ficando na calçada. E aí, pensando nisso, não dá para ficar na calçada, corre risco e tal. E aí, a instrutora de artes plásticas, mais um instrutor do grupo de produção de papel de bala, a Soninha Zaramello e o seu Zé Paulo, eles pensaram num espaço lúdico, né? Então, atrás do prédio da Unisam, tinha um espaço lá e eles construíram um jardim.
sabe? Aliás, assim, quem puder doar pneus, muda de planta, a gente está recebendo tudo isso, né? Porque o jardim é feito com produtos recicláveis, Tocos, né? para eles fazerem as Isso, jardineiras. toco para jardineira. Os pneus, ela tem lá uns moldes de sapo, de tartaruga, que são como se fossem vasos, né? E aí vai usando esses produtos recicláveis para isso. E aí está construindo esse espaço junto com os pacientes. Já que não dá para parar de fumar, pelo menos fuma num lugar mais agradável. E o que a gente tem percebido é que como eles estão tão empolgados na construção desse jardim, eles até fumam menos, né? Porque como tem que plantar, tem que regar, e tem que fazer as bordas do canteirinho, eles descem para fumar. Ah, vamos fazer isso agora? Aí vai fazendo, já não fuma aquela hora, vai fumar só depois. Então, assim, teve um efeito colateral a esse jardim e está muito bacana. Então, assim, eu agradeço imensamente, né, a oportunidade de estar aqui, de estar falando um pouco do nosso trabalho. E, assim, coloco o serviço e toda a equipe técnica à disposição. No que precisar para a gente colaborar em outras coisas, estamos aí. A você que nos acompanhou, nossos agradecimentos e até a próxima oportunidade.